Essa noite de ceia eu quero repartir com vocês uma mensagem que tem como base um texto, como eu disse pela manhã, um texto um pouco paradoxal, aparentemente, um texto que parece ser conflituoso, trazendo para o nosso contexto pós-moderno, mas é um texto bíblico. É algo proporcionado pelo próprio Deus. E eu creio que o nosso coração, mais uma vez, ele será confrontado, delineado, renovado, santificado por meio da santa palavra de Deus. Porque nós cremos que de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é palavra de Deus. E o tema do sermão nesta noite é colocados à prova. Alguém aí já passou por algum tipo de prova? Ou melhor, quem nunca passou por algum tipo de prova? Convido você, por gentileza, a abrir comigo ou ligar comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do primeiro verso. Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou
residência. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos como igreja exaltar o Teu nome nessa noite. Assim como cantamos que não existe outro maior, não existe outro melhor do que o Senhor, Pai. Teu é o primeiro lugar em nosso coração. E cremos que na Tua soberania o Senhor tem todo o poder de derrubar todos os ídolos que nós mesmos erguemos no altar do nosso coração. Que nessa noite, ó Pai, os nossos olhos estejam totalmente voltados para o Senhor e para a Tua verdade. Que a Tua palavra seja uma semente a germinar em nós, a criar raízes profundas, até produzir frutos que vão ecoar por toda a eternidade, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor nos prova com o desejo de nos ver aprovados diante do Senhor. E sabemos que para isso o Senhor também nos provê a Tua presença, o Teu Espírito, que de fato nos fortalece em todo o tempo. Portanto, nessa noite nós te pedimos, Pai, que a nossa segurança, que a nossa confiança, que a nossa fé esteja totalmente e unicamente no Senhor. Esse é o nosso desejo, é o que nós te pedimos para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Colocados à prova. Imagine comigo, por um breve momento, que você, depois de anos e anos de espera, recebesse de Deus aquilo que você mais sonhou na sua vida inteira. Aquilo que por muito tempo foi o seu maior pedido de oração. O milagre mais esperado por você. E aí então Deus decide te conceder. Eu creio que naturalmente você se sentiria muito feliz, agraciado e plenamente realizado. Agora, vamos supor também que de repente, o mesmo Deus que te deu, decidisse te pedir de volta o que Ele acabou de te entregar. E a pergunta é, o que você faria? Como você se sentiria nesse contexto, nessa situação? Pois bem, essa é exatamente a cena de Gênesis capítulo 22. Aqui Abraão não está sendo provado em algo pequeno, mas sendo provado naquilo que ele mais amava, o seu filho, Isaque, o filho da promessa, o futuro de uma descendência, o cumprimento do pacto de Deus. E é nesse terreno sensível do coração que o Senhor decide provar a fé do seu servo Abraão. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos colocados à prova. Talvez não seja literalmente com Isaque no altar, mas será com aquilo que revela o que há em nosso coração. Talvez um sonho, um relacionamento, um recurso, um ministério, um chamado. E a grande questão não é se seremos provados, porque seremos. A questão é como reagiremos quando a prova chegar até nós. Então hoje eu quero te convidar a caminhar comigo por esse texto, porque ele não é apenas sobre Abraão e Isaque. Esse texto é sobre todos nós. Esse texto é sobre como Deus, na sua soberania, consegue nos moldar, como Ele nos testa e nos leva a confiar nele acima de todas as coisas. Bom, olhando para essa narrativa do Antigo Testamento, é bom nós iniciarmos dizendo que Abraão, na Escritura, ele é conhecido, amplamente conhecido, como o pai da fé. E a sua história nos prova isso. Abraão foi chamado por Deus enquanto ainda morava em Ur dos Caldeus. Mas ali, ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou a sua segurança, aparente segurança, e passou dali em diante ser sustentado unicamente por uma promessa.
Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, vou te dar uma descendência, farei de você uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, e em você, na sua descendência, vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Só que havia um detalhe, gente: Abraão não tinha filhos, e a sua esposa Sara era estéril e avançada em idade. Então a questão é: como poderia nascer uma nação, como poderia surgir uma descendência de um casal que não tem herdeiros? Mas ainda assim Abraão creu na palavra de Deus. Mesmo diante de todo esse cenário de impossibilidades, Abraão avançou em fé, pois havia uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. E então, com todas as suas forças, ele se agarrou a essa palavra. Ele creu na promessa de Deus. Bom, nós conhecemos a história e sabemos que no tempo determinado por Deus, Abraão e Sara tiveram um filho. Nasceu Isaac. Nasceu o filho da promessa. E Isaac não era apenas um filho amado. Ele era um símbolo da fidelidade divina. Porque sobre Isaac repousava o futuro da promessa. Dele viria a descendência. Dele surgiria o povo de Deus. Dele fluiria a bênção para todas as nações. Por isso, cada olhar de Abraão para o menino era um lembrete de que Deus cumpre aquilo que ele promete. Então Isaac era mais que um filho, ele era um elo entre a promessa de Deus e a realização da promessa de Deus. Mas chegou um tempo em que Deus decidiu colocar Abraão à prova mais uma vez. E que prova foi essa? Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac. Pensa comigo. Deus prometeu um filho a Abraão. A criança nasce, cresce, se torna um adolescente. E agora Deus pede para Abraão sacrificá-lo. Certamente Abraão estava diante de um grande teste de fé. E talvez você esteja se perguntando: pastor, então isso significa que o Deus da Bíblia fica nos colocando à prova? Será que ele fica aplicando testes em seu próprio povo? Bom, de acordo com a Escritura, sim. A resposta é sim. Deus prova o seu povo. Agora, você só não pode confundir as ações do Criador com as ações do tentador. Porque o diabo nos oferece tentação para nos destruir, mas Deus oferece provação para nos ver aprovados. Enfim, Deus coloca a fé de Abraão à prova. Nos primeiros versos nós temos uma tensa gradação, porque Deus ali começa a liberar palavras que despertam emoções. Porque aqui no texto, a forma como Deus descreve o menino, que ele quer que seja sacrificado, é extremamente doloroso para um pai. Deus diz: Abraão, pegue o seu filho. Deus começa dessa forma: pegue o seu filho. Ou seja, Deus não está pedindo algo, Ele está pedindo alguém. E na sequência Deus diz: pegue o seu filho, seu único filho. Ou seja, só tem ele, e é ele que eu quero. Ismael já foi embora. E Deus continua: eu quero Isaque, a quem você ama. E Deus conclui essa tensa gradação dizendo: pegue Isaque e vá para a terra de Moriá e o ofereça em holocausto. Meus irmãos, o nome Isaque significa riso, ou então aquele que ri. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo a Abraão: Abraão, pegue o motivo do seu riso, pegue o motivo da sua alegria e sacrifique por amor a mim. Mas o que me chama a atenção é que diante dessa ordem de Deus, Abraão teve prontidão em obedecê-lo. O verso 3 diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho.
rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Prontidão em obedecer. Abraão levantou de madrugada, provavelmente ele nem dormiu, porque eu como pai, eu acho que eu não teria sono diante de uma situação como essa. Então ele levanta de madrugada, a Bíblia diz que ele organizou tudo e foi para o lugar que Deus havia indicado. Perceba que no texto, Abraão ele não discute, não pondera, não argumenta, ele não posterga. Isso demonstra prontidão em obedecer a Deus. Como eu disse pela manhã, talvez se fosse eu ou você, nós questionaríamos a Deus. Quem sabe nós diríamos: Senhor, é isso mesmo que o Senhor está pedindo? O meu filho? Mas não foi o Senhor mesmo que proibiu o sacrifício humano e agora o Senhor está me pedindo isso? Não tem cabimento. E tem mais, Senhor, Isaac não é só filho meu, ele também é o filho da Sara. E se eu não conversar com a mãe do garoto, eu vou ter um problema. Aliás, Senhor, se eu sacrificar Isaac, nem para casa eu vou poder voltar, porque senão vai ter uma segunda morte, a mãe dele vai me matar também. Talvez diríamos isso, né? Nós conhecemos as nossas esposas. Mas Abraão não questionou a Deus, não se demonstrou relutante. Ele não pediu que Deus lhe desse um tempo para jejuar, para refletir, para quem sabe orar a respeito. Não. Ele não ofereceu resistência ao pedido de Deus, mas ofereceu prontamente a sua obediência. E a Bíblia diz que na manhã seguinte, Abraão levantou bem cedo, organizou tudo, chamou os 2 servos, pegou Isaque e foi exatamente para o lugar que Deus havia indicado. E a questão é, será que assim como Abraão, eu e você nos dias de hoje também temos prontidão em obedecer a palavra de Deus? Ou será que às vezes somos relutantes, questionadores, ao recebermos uma direção que vem do alto? Então, voltando à narrativa, havia se formado uma pequena comitiva de viagem. Abraão, Isaque, os 2 servos e um jumento para carregar a lenha. E eles saíram de Berseba numa jornada até a região de Moriá. Uma jornada que tem cerca de 80 quilômetros de distância. E eles gastaram 3 dias de caminhada. E talvez você pense assim, poxa, gastaram 3 dias para andar 80 km? Meus irmãos, o Abraão já tinha mais de 100 anos de idade. Gastaram 3 dias. E a Bíblia diz que ao 3º dia, Abraão ergueu os olhos e de longe ele viu o lugar que Deus havia indicado. E a partir dali, Abraão decidiu prosseguir sozinho com Isaque. Os 2 servos ficaram com o jumento esperando no sopé do monte, naquele lugar, enquanto Abraão e Isaque sozinhos avançaram na subida do monte. Sozinhos. E aqui cabe uma aplicação. Há momentos na vida em que a aprovação de Deus se torna privativa. Algumas pessoas não vão poder te acompanhar porque elas não vão entender o que está para acontecer. Não vão. Porque só Deus e você sabem o tamanho do sacrifício a ser feito. Enfim, Abraão e Isaque prosseguiram sozinhos. E na hora de subir o monte, Abraão fez com que Isaque carregasse a lenha do holocausto, enquanto Abraão levou em suas mãos o fogo e a faca. Ou seja, nisso fica claro perceber quem era o sacrifício e quem era o autor do sacrifício. Abraão era o autor, porque ele levava a faca e o fogo, enquanto Isaque era a vítima, porque ele carregava a lenha. E enquanto eles subiam o monte, Abraão e Isaque estavam, de acordo com o texto, totalmente emudecidos. Talvez Abraão estava emudecido devido à aflição que sentia, enquanto Isaque estava emudecido pela falta de compreensão do que estava acontecendo. Mas de acordo com o texto, de repente, Isaque resolveu romper com aquele silêncio. E ele indaga ao seu pai, dizendo: pai, nós estamos a caminho de um holocausto. Holocausto, então eu estou carregando a lenha. O senhor está levando a faca e o fogo. Pai, mas está faltando o principal. Onde está o cordeiro para o sacrifício?
E Abraão respondeu: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão estava obedecendo a Deus com a certeza da provisão divina. Quando Abraão disse Deus proverá, é como se ele estivesse dizendo: eu não sei como isso vai acontecer, mas eu confio plenamente no Deus a quem eu sirvo. Eu confio. Às vezes Deus nos pede algumas coisas e também precisamos pensar exatamente dessa mesma forma. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio plenamente no Deus a quem eu sirvo. Eu confio. Bom, chegando ao local que Deus havia indicado, Abraão realizou todos os preparativos para o sacrifício. Ele primeiro edificou um altar, provavelmente com pedras encontradas naquele lugar. Depois ele organizou a lenha sobre esse altar, e a Bíblia diz que ele amarrou Isaque. E quando o texto diz que ele amarrou Isaque, eu provavelmente entendo, porque Isaque já era um adolescente. E talvez na hora que ele fosse desferir o golpe sobre o seu próprio filho, por instinto de sobrevivência, talvez ele seria relutante. Tentaria se defender para que aquilo não acontecesse, porque a gente sabe isso é instintivo. Então ele amarra Isaque e depois o colocou deitado sobre a lenha. Estava tudo preparado para o sacrifício. E perceba que na narrativa do texto, nessa hora, não há diálogo entre os dois. Abraão não fala nada, Isaque não fala nada, e tudo isso indica que Abraão estava disposto a sacrificar, e Isaque estava disposto a ser sacrificado. E para ser sincero, eu não consigo nem imaginar a troca de olhares entre o pai e o filho, a troca de olhares entre Abraão e Isaque. Por mais que Abraão tivesse uma grande fé, ele deve ter sofrido profundamente com essa experiência, porque a fé não anula o sentimento. Mas Abraão estava resoluto em sua obediência. A Bíblia diz que ele estendeu a mão para pegar a faca e sacrificar Isaque. Pense comigo, oferecer o próprio filho foi o maior teste de fé que Abraão enfrentou. Escute, no passado, Deus havia dito para Abraão que por meio do seu filho Isaque, daria a ele uma grande descendência, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas quando chega em Moriá, Deus pede como oferta de sacrifício o filho da promessa, Isaque. Você consegue imaginar o que Abraão enfrentou naquele momento? Imagina Abraão pensando assim: será que Deus mentiu para mim? Além de ter que entregar o meu filho, que por si só já é terrível, além de ter que lidar com esse terrível conflito emocional, eu ainda tenho que lidar com a dúvida de Deus cumprir ou não as suas promessas. Então, a grande pergunta é a seguinte: se Abraão sacrificasse Isaque, como é que a promessa de Deus poderia se cumprir? E para responder essa pergunta, eu preciso te lembrar do que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 19, que diz: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Olha só, Abraão não hesitou em obedecer a Deus, pois sabia que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho da morte. E não era qualquer tipo de morte, era morte de holocausto. E tem um detalhe: o holocausto não era apenas cravar um punhal no peito do garoto, isso era só uma parte do ritual. O holocausto era muito mais complexo. Oferecer em holocausto envolvia matar o garoto, cortá-lo em pedaços e colocar fogo nele, queimando até as cinzas. E é nesse ponto que Abraão teve fé, porque ele pensou assim: Deus vai me dar uma descendência procedente de Isaque, mesmo eu matando Isaque, porque das cinzas do meu filho Deus pode sim me dar uma descendência, porque Deus é poderoso para juntar todas as cinzas, reconstituir todas as partes, unir todos os membros e soprar sobre ele novamente o fôlego de vida, para que a promessa de uma descendência seja cumprida.
É esse tipo de fé que o autor da carta aos Hebreus está exaltando. É uma fé que ouve a palavra, que aceita a palavra, que age de acordo com a palavra, mesmo sem entender todos os detalhes. Então Abraão pensava assim: Deus é fiel para cumprir o que diz. Ainda que Isaque seja sacrificado, desmembrado e queimado até as cinzas, Deus é fiel e poderoso para ressuscitá-lo e cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Meus irmãos, a confiança de Abraão em Deus era tão firme, que ele não pensou duas vezes em obedecer ao Criador. Abraão deve ter pensado assim: Deus me fez uma promessa, e eu sei que Ele não mente. O que Ele promete, Ele cumpre. Portanto, se Deus me prometeu uma descendência através de Isaque, e agora está pedindo para eu sacrificá-lo, é porque Ele tem poder para ressuscitar o meu filho. Portanto, eu confio em Deus e creio que a promessa vai se cumprir, ainda que Ele tenha que levantar Isaque dos mortos. Então Abraão tinha tanta convicção disso, tanta certeza disso, porque olha o que Abraão disse no verso 5, antes de subir o monte. Abraão disse o seguinte, disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha a convicção dele. Ele disse: não, depois de termos adorado eu voltarei sozinho. Não, voltaremos. Ele tinha certeza, ele tinha convicção. Então, por isso que eu disse pela manhã que a fé de Abraão era uma fé absurda. Absurda. A atitude de Abraão representa uma notável demonstração de segurança em Deus, de total fé, porque até aquele momento não havia nenhum registro de ressurreição na história do mundo. Não tinha nenhum registro. Se eu perguntar aqui para os pais que estão presentes, pais cristãos, se eu perguntar assim para você: você crê que Deus ressuscita mortos? Certamente todos vão dizer que sim. Nós cremos que Deus ressuscita os mortos. Mas eu te pergunto na sequência: se Deus pedir para você sacrificar o seu filho, você faz isso? Eu confesso que na minha fraqueza eu não faço. Eu não tenho essa fé de Abraão. Mesmo sabendo que Deus ressuscita os mortos. Agora, imagina para Abraão, numa época em que não tinha nenhum registro de que alguém bateu as botas e depois Deus trouxe de volta. Por isso ele é o pai da fé. A fé de Abraão é literalmente absurda. Enfim, então estava tudo preparado para o sacrifício: altar, lenha, fogo. E a Bíblia diz que Abraão estendeu a mão para pegar a faca e sacrificar Isaque. Mas exatamente nesse momento o anjo do Senhor bradou dizendo: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, porque agora eu sei que você teme a Deus. E a verdade, meus irmãos, é que Deus não queria o sacrifício de Isaque. Deus só queria o amor de Abraão. E o texto diz que Abraão olhou para trás e viu um carneiro que estava preso pelos chifres em um arbusto, e a provisão de Deus havia chegado. Onde Deus se manifesta, sempre há provisão. E ali Abraão ofereceu aquele carneiro em holocausto no lugar de Isaque. Houve uma substituição, e Abraão deu um nome para aquele lugar: Jeová Jireh. O Senhor proverá, no monte do Senhor se proverá. Então a pergunta é: onde é que Deus trouxe provisão? No monte do Senhor. Isso significa que se você está onde Deus te mandou estar, no tempo em que Deus mandou estar, fazendo o que Deus mandou fazer, Ele sempre vai se revelar como provedor em sua vida. E quando é que Deus traz provisão? Não é antes, nem depois, é na hora certa. Na hora certa, Deus sempre traz a sua provisão. E depois de todo esse cenário, essa história de obediência, o que é que Deus faz diante de Abraão? Deus reafirma as suas promessas. Deus disse: Abraão, você não me negou o seu filho, e por isso eu vou te abençoar e multiplicar a sua descendência. Eu vou te dar uma descendência tão numerosa quanto a areia que está na praia do mar.
ou tão numerosa quanto as estrelas no firmamento. É como se Deus dissesse a Abraão: Abraão, você não me negou o seu único filho, então eu agora vou te abençoar com milhares e milhares de filhos. Em você serão abençoadas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. E o cumprimento dessa promessa chegou até nós nos dias de hoje, porque hoje eu e você, por meio da fé, somos filhos de Abraão, não num sentido físico, mas espiritual. Somos descendentes e herdeiros da promessa. A bênção de Deus nos alcançou. Portanto, os filhos de Abraão não são apenas que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que possuem a fé de Abraão habitando em seus corações. A mesma fé. E olhando para toda essa narrativa de obediência, quais são as aplicações que podemos fazer nessa noite? Primeira delas, Deus testa seus filhos através de adversidades para provar a qualidade da fé que eles possuem. A qualidade da fé. Como é que eu e você nos comportamos quando a nossa fé é colocada à prova diante de Deus? Será que somos obedientes? Meus irmãos, a nossa relação com Deus requer obediência incondicional. Outra aplicação. Esse texto nos ensina que Deus se agrada mais da nossa obediência do que de sacrifícios. Não foi exatamente isso que o profeta Samuel ensinou séculos depois, quando disse que é melhor obedecer do que sacrificar? E por que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque a obediência em si já é uma forma de sacrifício. Sacrifício de quê? Sacrifício das nossas vontades, dos nossos achismos, sacrifício do nosso ego, do nosso eu. Quando Deus chamou Abraão para colocá-lo à prova, Abraão disse: eis-me aqui. Ou seja, ele nem sabia o que Deus iria pedir para ele, mas ele já estava disposto a obedecer. Portanto, tudo o que Deus quer de nós é um coração obediente, submisso e totalmente rendido a Ele. E a pergunta que eu faço é: até que ponto estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus? Até onde vai a nossa confiança em Deus quando Ele pede algo que nos custa? Outra aplicação. Esse texto nos ensina que as provas ou as provações revelam onde está o nosso coração. O pedido de Deus a Abraão não tinha como propósito final a morte de Isaque, mas apenas provar se Abraão amava mais a Deus acima de qualquer outro. Deus não precisa de sacrifícios humanos, mas Ele deseja corações totalmente entregues. E hoje eu e você somos frequentemente confrontados com situações, com circunstâncias em que precisamos demonstrar se confiamos mais em Deus ou se confiamos mais nos nossos Isaques, nos nossos sonhos, nas nossas conquistas, nos nossos relacionamentos, nos nossos ministérios. Quando Deus nos pede algo valioso, de forma alguma é para nos destruir, mas para nos purificar e revelar se Ele ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Uma outra aplicação é que, olhando para esse texto, nós entendemos que provação não tem idade. Abraão tinha mais de 100 anos, e ainda assim a sua fé foi colocada à prova. E é bom dizer isso com todas as letras, porque algumas pessoas são tentadas a pensar o seguinte: olha, eu já tenho 20 anos de conversão, já tenho 30 anos de cristianismo, então Deus não precisa mais me provar. Ei, será? Olhando para esse texto eu digo que não. Provação não tem idade. Até mesmo porque tem muitos por aí com idade avançada e ainda não são maduros. Infelizmente, envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. Uma outra aplicação é que Deus é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Todas. Nós não precisamos entender todo o cenário, não precisamos sempre compreender todos os detalhes, tudo o que vai acontecer.
Nós só precisamos confiar que Deus vai cumprir cada uma das suas palavras. E talvez, por último e mais importante, a aplicação principal que podemos fazer com base nesse texto, é que a história de Abraão nos ensina a amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Porque primeiro Abraão recebeu uma ordem de Deus para que saísse da casa do seu pai. E agora Deus pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho. E nessas duas ocasiões ficou provado que Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio pai. E também amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Ou seja, isso nos ensina que em nossas vidas, o Senhor deve estar em primeiro lugar. Devemos amá-lo mais do que qualquer coisa ou pessoa nessa terra. Porque se em nossas vidas Deus não for o primeiro, Ele também não será o segundo, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se Ele não ocupa o primeiro lugar em seu coração, então Ele não está presente em sua vida. Então esse texto a nós é totalmente confrontador, porque quando Deus não é o primeiro em nossas vidas, é sinal de que inconscientemente ou conscientemente nós acabamos erguendo alguns ídolos no altar do nosso coração. E eu já disse isso aqui mais de uma vez. A maneira mais fácil de você identificar se no seu coração existe um ídolo é lembrando daquelas duas afirmações. A primeira diz: no dia em que eu tiver isso, preenche aí com o que veio à sua cabeça. No dia em que eu tiver isso, a minha vida vai ter sentido. Ou a segunda afirmação: no dia em que eu perder isso, a minha vida perde o sentido. Se nessas duas afirmações você não preencheu com Cristo, você acabou de encontrar qual é o seu ídolo, a quem você tem se curvado, aquilo que tem sido a realidade última em sua vida. O que mais importa para você é que se você perder, você perde o chão, e se você ganhar, você passa a ter sentido no seu viver. Porque infelizmente tem cristãos cheios de ídolos no coração, dizendo o seguinte: no dia em que eu tiver um salário de 30 mil reais, aí então a minha vida vai ter sentido. No dia em que eu tiver um relacionamento, um casamento, aí minha vida vai ter sentido. No dia que eu passar naquele concurso, aí sim minha vida vai ter sentido. Ei, como assim? Se Cristo não for suficiente para dar sentido à sua vida, está tudo errado. Está tudo errado. Ou tem gente que diz: não, se eu perder isso, se eu perder o meu emprego, ou se eu perder aquela pessoa, eu perco o chão, a minha vida perde o sentido. Aí, calma, o que você não pode perder é Cristo. Cristo você não pode perder. Se você perder Cristo, você está literalmente perdido. Não te sobra mais nada, não te sobra chão, não te sobra sentido, não te sobra esperança, não te sobra nada, nada, nada. É claro que eu não estou dizendo para você não sonhar, não planejar, não querer conquistar, não é nada disso. Não estou falando para você deixar de amar ninguém. O que eu estou dizendo é que o primeiro lugar em nossas vidas tem dono, é do Senhor. Não tem problema nenhum você receber os seus Isaques de Deus. O problema é quando você pega o Isaque que recebeu de Deus e transforma ele em um Deus, em um ídolo, que você se apega e diz: eu posso perder tudo, só não posso perder o meu ídolo. Então esse texto nos ensina a amar o Senhor acima de todas as coisas. O que é que hoje eu e você precisamos colocar no altar do Senhor? Para demonstrar que Deus está em primeiro lugar. Se Deus for o primeiro em nossas vidas, Ele sempre há de se revelar a nós como Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. E a maior provisão que poderíamos receber, Ele já nos deu: Cristo Jesus. E Cristo nos é suficiente. E nessa noite de ceia, a questão é: como é que a história de Abraão e Isaque nos ensina sobre a provisão de Deus por meio de Cristo? E de uma forma objetiva, nos ensina da seguinte forma: Isaque foi o filho do coração de Abraão, assim como Jesus foi o filho amado de Deus.
Isaque foi a Moriá sem reclamar, assim como Jesus foi como ovelha muda para o matadouro. Isaque foi filho de profecia, assim como Jesus também foi filho de profecias. Abraão e Isaque caminharam juntos até Moriá, assim como Deus Pai e Deus Filho caminharam juntos até o Calvário. Isaque subiu o monte carregando a lenha, mas Jesus subiu o Gólgota carregando a cruz. Isaque tinha que morrer, mas foi substituído por um carneiro. E da mesma forma, eu e você precisávamos morrer por causa dos nossos pecados, mas fomos substituídos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaque foi poupado da morte, enquanto Jesus foi levantado da morte. Essa é a mensagem do Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. E a nossa maior provisão é Cristo. Por isso, volto a repetir: Cristo nos é suficiente. Suficiente. Você pode sonhar, projetar, querer empreender, conquistar coisas, relacionamentos, isso é bênção, e que Deus te abençoe em tudo isso. Só não permita que tudo isso se torne um novo Deus no seu coração. O que dá sentido às nossas vidas é o Evangelho. O que dá sentido à nossa fé é Cristo Jesus e este ressurreto, porque Ele está vivo. Nessa vida nós podemos perder coisas e pessoas, e quando perdemos nós sofremos muito com isso, porque a fé não anula sentimentos. Mas para quem está firme no Evangelho, a vida não perde o sentido, porque é só o Evangelho que dá sentido ao nosso viver. E nessa noite de ceia, eu gostaria que você, que já é batizado nas águas, participasse da ceia com essa consciência de que a cruz era para nós, mas Deus proveu para si um cordeiro e nos substituiu. Nós trocamos de lugar. E se você pode, nesse momento, se coloque de pé. Os nossos voluntários e diáconos já estarão distribuindo os elementos da ceia. E eu queria fazer diretamente essa conexão do que foi pregado com o momento da ceia. E relembrar que Jesus nessa noite, Ele é poderoso para derrubar todos os ídolos que nós erguemos em nossos corações. A instrução do apóstolo Paulo é que cada um examine a si mesmo. Quem sabe essa noite para você é noite de arrependimento. É noite onde você vai fazer uma leitura do seu coração, onde você vai sondar a sua própria vida e verificar se porventura na caminhada você foi construindo ídolos, idealizando coisas que acabaram tomando o lugar de Deus na sua vida. Jesus é todo poderoso para derrubar todos esses ídolos e refazer o altar do seu coração, que pertence a Ele, somente a Ele. Por isso nós estamos aqui em comunhão, em contrição, em arrependimento, entendendo que o nosso amor a Deus está acima de qualquer coisa nessa vida. Nós estamos aqui em cumprimento à ordenança de Jesus, porque quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós fazemos isso em memória dEle. Nós fazemos isso em memória dEle. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz era para nós, mas Ele se entregou por amor a nós, por amor à sua igreja. E a única resposta que nós podemos dar nos dias de hoje é também entregar a nossa vida inteiramente a Ele, dizendo que dEle é o primeiro lugar em nossas vidas, que não há nada mais importante, que não há nada melhor, que não há nada que nós desejamos mais, que não existe nada além que dê sentido ao nosso viver, a não ser Cristo, a não ser Cristo.
Por isso, nessa hora, eu queria pedir que os diáconos já distribuíssem os elementos da ceia, juntamente com os voluntários. E enquanto o Ministério de Louvor entoa um cântico, que você tenha o seu momento de ler o seu coração e, quem sabe, permitir que o Espírito Santo possa varrer no seu coração todos os ídolos que você acabou levantando. E depois de se arrepender, você vai comer do pão e beber do cálice do Senhor, participando da ceia e da mesa de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas diga, Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então vamos agora em unidade comer do pão em memória do nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. A tua obediência nos deu vida eterna, Senhor. Obrigado. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos juntos tomar do cálice. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor,
trono. Soberano. Vamos juntos, erguendo as nossas mãos. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos, te rendemos toda a honra, glória e louvor. Aleluia.